Fala pessoal, beleza? Bora resolver alguns exercícios de C++ envolvendo o laço da repetição while? Então é só não pular este vídeo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Neste vídeo aqui nós vamos resolver alguns exercícios de fixação envolvendo o laço da repetição while em C++. Vamos lá. Desenvolva um programa em C++ capaz de ler os preços dos produtos colocados em um carrinho e suas respectivas quantidades. O programa então deve ser capaz de calcular e exibir na tela o valor total da compra. Certo? Então imagina um carrinho de compras virtual. A cada produto que você coloca dentro desse carrinho tem que ser considerado o preço unitário e a quantidade, né, deste produto. E ao término a gente tem que calcular o total dessa compra. E aí temos uma dica, ó. Ao término de cada item, pergunte ao usuário se ele deseja continuar ou não com a execução do programa. Então, após colocar cada um desses itens dentro do carrinho, você pergunta para o usuário, deseja finalizar o programa ou continuar comprando? E aí o usuário vai decidir. E assim você vai ter que então considerar todos esses produtos, né, que poderão ser inseridos dentro do carrinho. Vamos tentar fazer esse exercício lá na nossa IDE. Então, para isso, eu vou dar um Ctrl A e Ctrl C para copiar essa estrutura básica aqui. E vamos dar um Ctrl V e apagar esse trecho aqui. Já vou salvar. Esse aqui vai ser o exercício 19. 019, carrinho de compras. Beleza, já tenho aqui então o meu esqueleto de código-fonte pronto. E aí vamos lá. Esse exercício então envolve o quê? Envolve quantidade de item, valor unitário de item, o preço total e a quantidade, né? E a soma desses preços totais parciais, né? Então nós poderíamos fazer o seguinte, ó, int quantidade, float valor unitário, valor total e valor total compra. Pensei nessas variáveis aqui, tá bom? Em quantidade vai ser a quantidade do produto, certo? O valor unitário daquele produto em questão. O valor total vai ser o valor unitário vezes a quantidade daquele produto, vai ser armazenado nessa variável. E nesse cara aqui vai ser a soma, né, de todos os valores totais de cada um dos produtos adquiridos e inseridos dentro desse carrinho virtual. Então, beleza, tenho lá minhas variáveis criadas. O que eu vou fazer agora aqui é inicializar elas. Ó. Quantidade recebe 0, valor unitário recebe 0 também. Valor total recebe 0 também. Valor total da compra recebe 0, né? Que seria o valor total da compra inteira. Aí beleza, tenho todas as variáveis ali inicializadas, tudo certinho. E aí vamos lá, né? Comando while. Por que comando while? Porque eu não sei exatamente quantas vezes isso vai acontecer. Pode acontecer uma vez, 2 vezes, 100 vezes, vai acontecer até que o usuário diga pronto, não quero mais. E aí, então, isso será interrompido. Então, quando a gente não tem exatamente até quando esse laço será executado, a gente sabe que execute enquanto isso for verdade. Então, uma boa pedida é usar o laço while, certo? Então, tenho ele aqui pronto. O que eu vou fazer no primeiro momento? Mandar uma mensagem de texto aqui na tela para o usuário. Informe a quantidade desejada do produto. Supondo, né, que o usuário saiba qual é o produto aí que a gente está falando. E daí eu dou um CIN para dentro de quê? Para dentro de quantidade. Na sequência, né, eu dou um cout, informe o valor unitário deste produto. E aí aqui, CIN, valor unitário. Beleza. Com isso, eu já tenho condições de calcular o valor total. E recebe o quê? Valor unitário
vezes quantidade. Beleza? E agora que eu tenho o valor total, eu posso calcular o valor total da compra como sendo ela mesma, né? Ela mesma mais o valor total. E aí, para fazer essa coisa aqui que eu acabei de fazer, esse somador, né? O jeito mais elegante de fazer isso aqui é, como vocês já sabem, já que devem ter acompanhado os vídeos anteriores, né? Um jeito mais elegante de fazer isso é fazendo isso aqui, mais igual valor total. E aí ele tem um somador. Show? Então, tá ali, ó. Calculei o valor total daquele produto, né? E aí já vou acumulando aqui no total da compra na sequência. Então, ao executar todo esse laço de repetição uma vez, o que eu acabei de fazer? Eu acabei de inserir um produto no carrinho. Ao término, eu tenho que perguntar para o usuário se ele deseja continuar ou não, certo? E aí, esse continuar ou não, eu vou fazer da seguinte forma, olha só. Aqui em int, eu vou criar uma variável do tipo continuar, certo? E essa variável continuar, eu vou dizer que ela vai inicializar valendo 1, certo? Da seguinte forma, ó, 1 continua e 2, ou melhor, e sei lá, 9 encerra. Simples assim. Então, enquanto a variável continuar for igual, ou melhor, diferente de 9, faça. Faça o quê? Faça isso aqui. Entenderam o que eu fiz? Eu criei essa variávelzinha aqui de nome continuar. Enquanto a variável continuar tiver 1 dentro dela, continue executando esse laço. Quando essa variável continuar a receber 9, encerra o laço. Ou seja, enquanto continuar for diferente de 9, manda ver nesse laço de repetição aqui. Ao término, então, de cada produto, a gente vai mandar lá um cout falando o seguinte: deseja continuar 1 para sim e ou 9 para não. E aí o usuário vai digitar lá o que ele deseja. A gente dá um CIN para dentro de continuar. Desta forma aí que vocês estão vendo na tela. Teriam outras maneiras de fazer isso? Lógico, devem ter milhares de formas de fazer esse controle aqui de execução. Estou oferecendo a vocês aqui uma dessas várias possibilidades, certo? Então, o que eu fiz? Eu declarei uma variável continuar do tipo inteiro, eu inicializei ela com valor 1. Por quê? Porque eu aqui na minha cabeça eu defini que 1 é para continuar e 9 é para encerrar. Por isso que aqui no final eu pergunto para o usuário: deseja continuar? 1 para sim e 9 para não. E aí o usuário vai digitar e vai guardar aqui em continuar. Ao término, o laço da repetição, né, o while, vai avaliar o que tem dentro dessa variável. E enquanto ela for diferente de 9, segue o baile, segue executando aqui. Show de bola? Então é isso aí. Ao término aqui da execução aqui deste trecho de código, o que nós vamos ter? Vamos ter um cout com end L, e a gente vai ter que exibir para o usuário, né, essas informações. O total da compra foi de... E aí a gente coloca aqui, concatenando, né, o total da compra, que é o valor total compra. Dessa forma aqui, dei um salvar, F11 para compilar e na sequência já rodar, e vamos ver o que aconteceu aqui. Informe a quantidade desejada do produto, 2, valor unitário, 2,30. Deseja continuar? 1 para sim. Informe a quantidade, 5. O valor, 10. Deseja continuar? 1 para sim, 9 para não. Vou digitar 9 agora para não. E olha lá, o total da compra foi de R$ 54,60. Então, funcionou redondinho. Nós temos um laço de repetição com uma condição de parada pré-estabelecida, né? E aí a gente consegue então aqui fazer os cálculos
devidos, né? E apresentar para o usuário aí o resultado obtido ao término, certinho? Então já está salvo esse algoritmo, show de bola. Vamos dar uma olhadinha agora no próximo exercício. O próximo exercício diz o seguinte: desenvolva um programa em C++ capaz de calcular a área de diferentes figuras planas. O programa deve exibir ao usuário o seguinte menu de opções: área do retângulo, área do triângulo, área do trapézio e sair. E aí temos embaixo, mediante o uso do comando switch e do laço while, o programa deve ser capaz de calcular e exibir na tela o resultado do cálculo selecionado pelo usuário. Sacou qual é a ideia aqui? A gente vai então pintar esse menu na tela e usando o comando switch nós vamos avaliar se o usuário digitou 1, 2, 3 ou 9. E a depender do que o usuário digitar, a gente vai ter que realizar a ação necessária, né? No caso aqui, 9 é para sair. E, portanto, a gente só pode encerrar o programa quando o usuário escolher a opção 9. Se ele selecionar a opção 1, 2 ou 3, ele vai ter que executar o que está sendo pedido aqui e continuar disponibilizando esse menu para que o usuário possa escolher uma outra opção caso ele deseje. Beleza? Então vamos dar uma olhadinha lá na nossa IDE para verificar como que a gente poderia resolver este exercício. Vou dar um Ctrl C aqui, Ctrl N, Ctrl V, e aí eu aproveito aqui esse trecho do nosso código, dou um salvar, e aí vamos lá. Este exercício vai ser qual exercício? Esse vai ser o exercício 20, menu dentro do while. Tá este nome aqui para o exercício. E aí vamos lá então. Primeira coisa, a gente tem que pintar, né, um menu de opções. Vamos dar uma olhadinha lá para ver qual é esse menu. Área do retângulo, triângulo e trapézio. Retângulo, triângulo e trapézio. Beleza, tenho aqui então já o nosso menu impresso na tela, menu de opções, área do retângulo, área do triângulo, área do trapézio. Faltou aqui a nossa opção de sair, né? Então, encerrar o programa. E pronto, temos aqui então prontinho o nosso menu. Esse menu vai ter que ser impresso quantas vezes? Bom, toda vez que o programa for executado, né, ou melhor, na primeira vez que ele for executado, ele tem que ser impresso. Quando o usuário escolher a opção 1 e a opção for executada ao término de realizar o que tem que ser realizado aqui para resolver a opção 1, o menu tem que voltar a ser impresso na tela para permitir que o usuário, por exemplo, escolha a opção 2 num segundo momento e depois num terceiro momento volte para a opção 1 se ele desejar ou opte pela opção 3 ou então a opção 9, enfim. Esse menu vai ter que ser impresso, né, tantas vezes quantas forem as seleções aqui que o usuário realizar dentro deste menu. Beleza? E, portanto, né, nós já percebemos que a gente vai precisar de um laço de repetição. Então, tudo isso aqui, ó, eu vou pegar e selecionar, vou selecionar aqui a opção recortar, que daí eu tiro daqui do trecho, né, do nosso código fonte, guardo na área de transferência, e aí eu vou fazer aqui um laço da repetição while, vou definir aqui o escopo do while, e dentro do while eu vou colocar aquele menu ali de opções. Eu vou deixar assinalado aqui através de comentários, né, uma informaçãozinha aqui que caracteriza, né, que esse trecho aqui trata-se de quê? Pinta menu de opções na tela. É uma maneira aí de ir documentando o nosso código. Então ali já pintei o menu na tela e aí agora eu tenho que ler a opção, né, que o usuário vai digitar. E aí para isso eu vou declarar aqui em cima int opção e eu vou inicializar a variável opção já com valor 0. E aí aqui eu vou dar um console in para dentro da variável opção. Show? Então, neste momento aqui, o que eu já tenho? Eu já imprimi na tela as opções do nosso programa e já dei um CIN opção, já tenho aqui a opção que o usuário digitou, né,
E a gente espera que seja a opção 1, 2, 3 ou 9. Para a gente avaliar qual opção vai ser, o ideal seria nós utilizarmos então o comando switch, que a gente já aprendeu aí na aula em vídeos passados. Switch opção, e aí o que a gente vai fazer? Case 1, 2 pontos e um break para assinalar, né, o final do trecho aí de tratamento da opção 1, do case 1. Agora, case 2, e já deixo aqui o break para eu não esquecer dele. Case 3 e o break aqui no finalzinho. E se o usuário digitar nenhum, nem 2, nem 3, né, temos ainda a opção 9. Então vamos lá, case 9, break. E se o usuário não digitar nenhum, nem 2, nem 3, nem 9, sinal que ele digitou algo errado. E para a gente captar esses outros casos, né, a gente vai usar aqui o comandinho default. Lembra dele? Default 2 pontos e o break aqui. Deste jeito aí que vocês estão vendo. Ó. Então, nosso comando switch para avaliar todas as opções aqui que o nosso menu prevê. 1, 2, 3 e 9, 1, 2, 3 e 9. E o default aqui para casos que não contemplados, né? Então vamos lá. Caso o usuário opte pela 1 do menu, área do retângulo, o que nós vamos ter que fazer então? Então vamos ter aqui cout informe a base do retângulo. E aí a gente vai ter que pedir aí que o usuário digite aí a base de um retângulo, né? E aí a gente vai ter que ler essa base, cin base hat. Na sequência, a gente vai ter que pedir que o usuário informe a altura deste retângulo, né? Porque a área é base vezes a altura. A altura do retângulo. E aí vai ser a altura hat. E aí no final aqui a gente vai dar um cout a área do retângulo informado é de... E aí a área vai ser o quê? Base hat vezes a altura hat. Assim que a gente calcula a área de um retângulo, certo? Eu declarei essas variáveis base hat e altura hat? Não, né? Então vamos lá em cima declarar float base hat altura hat. Já inicializei elas? Não também, né? Então base hat altura hat. E agora, belezinha, ó. Tenho lá elas declaradas aqui em cima, tenho elas inicializadas e tenho elas aqui embaixo sendo utilizadas dentro do case 1. Certinho. Eu só vou adicionar aqui uns end L para ficar melhor. Ó. End L, mais um end L e mais um end L. Show. Na sequência, área do triângulo. Vamos fazer aqui de um triângulo retângulo, né, para ficar mais prático. Então já vou me valer aqui desse trecho aqui de cima e só vou trocar aqui o que for pertinente. A base do triângulo, a altura do triângulo, e aqui em vez de base hat, base tri, a altura tri, a área do triângulo informada é de... E aí aqui a gente vai ter que fazer um pouquinho diferente, né? Porque muda a fórmula da área do triângulo retângulo. Base do triângulo vezes a altura do triângulo. Tudo isso dividido por 2. Show? E agora nós temos aqui a área do triângulo sendo calculada direitinho. O que faltou? Já temos o case 1, temos o case 2. Vamos ver o caso 3, área do trapézio. Vamos lá então, vou me valer também desses trechinhos aqui de cima, Ctrl C. E aqui, perceba ó, que eu estou colocando todo o código depois do case e antes do break. O break é o final, é o ponto final do case, certo? Então, olha lá. Agora a gente está calculando a do trapézio, a base maior do trapézio. O trapézio é assim, base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2.
E aqui a base menor. Base maior, base menor, a altura, base maior, base menor, a altura, altura do trapézio. Ficou estranho, né? Base maior, base menor e a altura do trapézio. Tá lá. E a área do trapézio em formato de, vamos lá, base menor mais base maior, tudo isso, base menor mais base menor, tudo isso vezes a altura do trapézio, foi assim que eu defini a variável, né? E tudo isso dividido por 2. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Show de bola. Declarei essas variáveis? Acho que não, né? Então tem que declarar isso aí tudo. Eu vou diminuir aqui a fonte para conseguir enxergar mais código aqui na tela. Olha lá, ó, eu parei no retângulo ainda. Agora vamos definir aqui as variáveis então do triângulo. Então vou fazer o seguinte para não me perder, ó. Var do retângulo. Var het, agora var tri. Quais eram as variáveis do triângulo que eu usei? Lá, base tri, altura tri. Base tri, altura tri. Isto? Isto. Esses aqui eu vou jogar lá para cima, para ficar junto das do retângulo. Agora aqui eu vou colocar base tri igual a 0, a altura tri igual a 0. Depois eu tenho mais quais as variáveis que eu ainda não declarei. A do trapézio, base mai, base men, altura tra. Então vamos lá. Var trapézio, float, base mai. É isto? Conferir lá. Base mai, base men, altura tra. Isto aí. E agora a gente vai inicializar, né? Base mai igual a 0, base men igual a 0, altura tra igual a 0. É isto aí. Beleza? Tudo declaradinho. Caso 9. O que é o caso 9? O caso 9, vamos dar uma olhadinha no menu. O caso 9 é encerrar o programa. Então aqui daria para a gente mandar ver algo como, por exemplo, cout end l. Obrigado por utilizar o nosso software. É aquela mensagenzinha de saudação, de agradecimento. E aí um break na sequência. E o default aqui é para casos em que o usuário digitou uma opção inválida, né? Então a gente poderia colocar assim: opção inválida. Tente novamente. Por que tente novamente? Porque ele está dentro de um laço de repetição, né? E agora a gente faz sentido a gente dizer para ele tente novamente, porque estamos dentro de um laço de repetição que, portanto, permite isso. Então, olha só, nós temos o nosso comando switch, ó, que ele é longo, ele começa aqui em cima, ó, ele termina aqui embaixo. Ó. Eu consigo contrair ele para conseguir avaliar, analisar o código de uma maneira mais fácil. Ó. Aqui, ó, onde abre o escopo do código, eu posso clicar nesse menos aqui, ó, e eu cliquei nele, ele contrai aquele comando e aí então fica um sinalzinho de mais ali, ó. E agora eu consigo avaliar o nosso escopo, né, do while de uma maneira mais fácil, né? Olha lá, eu tenho o menu de opções sendo pintado, eu tenho a opção aqui sendo digitada pelo usuário e armazenado dentro dessa variável. Aí o comando switch avalia o conteúdo dessa variável aqui e a depender do que for este conteúdo, ele vai cair dentro de caso 1, caso 2, caso 3, caso 9 ou default, certo? Quando que isso aqui, esse programa aqui vai ser encerrado, vai ser finalizado? É só a gente ver qual é a condição de parada, ó.
ele vai ter que digitar 9 para encerrar o programa. Então, enquanto opção for diferente de 9, execute o que tiver dentro deste escopo aí que está iluminadinho aí em vermelho, certo? Então, enquanto a opção for diferente de 9, manda ver aqui dentro, vai executando, vai executando. Quando é que ele vai parar? Quando a opção for igual a 9. E quando que a opção é igual a 9? Quando o usuário selecionar isso aqui, essa opção aqui, ou seja, encerrar o programa. Quando a opção for igual a 9, o que vai cair no switch aqui? Vai lá, obrigado por utilizar o nosso software, vai dar essa mensagenzinha na tela e vai finalizar o programa. Deixa eu dar um salvar aqui e vamos colocar para rodar para ver se é isso mesmo que vai acontecer, né? Uma coisa é aquilo que a gente pretende que aconteça, outra coisa é o que de fato acontece. Vamos ver o que está rolando aqui. Ó. Aqui eu tenho um erro na linha 74. Ó. E ele está inclusive aqui, parou o cursor aqui neste ponto. Ó. E se você ler a mensagem que tem aqui embaixo, está escrito lá, base maior não foi declarada no escopo. Base maior, olha o nome da variável, base maior. Eu declarei essa variável base maior, eu declarei base mai, né? Então foi um errinho de digitação minha aqui. Eu vou apagar ali para deixar base mai, que é igual a base mai, que é igual a... Cadê? Aqui, ó, base mai. Agora, tá? Creio que este probleminha não vai voltar a acontecer. Vamos dar um F11 aqui para compilar e rodar. Opa, rodou. Temos ali, ó, a área do triângulo, do retângulo. Vou digitar a opção 1. Informe a base, 10. Informe a altura, 20. 10 vezes 20, 200. A área do retângulo informado é de 200. Fechou. Menu de opções, temos aqui, novamente, eu vou agora escolher a opção 2. Área do triângulo. Base, 10. Altura, 5. 10 vezes 5, 50, dividido por 2, 25. Show de bola. Voltou aqui no menu de opções, né? Trapézio, agora eu vou escolher 3. Olha lá, base maior, 5. Ou melhor, 7. Base menor, 3. Altura, 10. Então, base maior mais base menor, 10 vezes a altura, que é 10, 100 dividido por 2, 50. Fechou certinho. E agora, 9 para encerrar o programa. Vou teclar 9. Obrigado por utilizar o nosso software. Encerrou o programa e finalizou redondinho. Então, tá aí o nosso código fonte, né, escrito em C++, envolvendo aí pintura de um menu na tela, envolvendo o uso do comando switch, com vários cases, né, inclusive o default. Isso tudo dentro de um laço de repetição do tipo while. Beleza? Salva aí, vamos salvar aqui, tá salvo, show de bola. Então vamos dar uma olhadinha no próximo exercício para ver o que a gente tem para fazer aqui. Desenvolva um programa em C++ que simule um protótipo de uma cafeteira. O programa deve exibir um menu contendo 3 opções de café e uma opção para encerrar o programa. Então, 3 opções de café e uma opção para encerrar o programa. Ao selecionar uma opção de café, o programa então deve exibir na tela os ingredientes utilizados no preparo daquela bebida. Ao selecionar a opção de encerramento, o programa deve exibir uma mensagem de agradecimento e o programa deve ser encerrado. E ali embaixo, dica, a cafeteira é sua, portanto, você decide quais tipos de café ela terá. Bom, como eu não sou um grande conhecedor de cafés, na verdade eu não sou nem um pequeno conhecedor de cafés, eu vou aproveitar esse mesmo código aqui para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Ó. O que eu vou fazer aqui? Estou aqui com o esqueleto então do nosso código, vou dar um salvar aqui, e esse aqui vai ser o nosso programa 21. 021, cafeteira com while e switch. O que nós vamos fazer aqui? Vai ser um programinha simples, né, que só envolve ali o usuário selecionar uma opção de um menu e nada mais que isso. Então, eu vou ter, em princípio, eu visualizo apenas o uso de uma única variável, né, que poderia ser de nome opção. Já vou inicializar ela aqui. E aí a gente vai ter um laço de repetição lá, while
essa opção aqui for diferente de uma condição deparada, que a gente tem usado sempre 9, né, como sair. Então, enquanto a opção for diferente de 9, faça alguma coisa que vai estar aqui dentro. E aí, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou dar um cout, end L, e aí eu vou pintar aqui o menu. Menu de opções. Ou só menu, né? Porque menu sugere já que seja de opções. Menu. E aqui eu vou pintar as opções de café. Como a cafeteira é minha, né? Eu vou colocar aqui opções de café que eu julgo interessantes. E aí eu vou pausar o vídeo aqui, vou acelerar o vídeo aqui para a coisa ficar um pouquinho mais dinâmica. Daqui a pouquinho eu volto. Beleza, tenho aqui então o nosso menu já pintado na tela. Falta ainda a condição de parada, né? Ou seja, nossa opção 9, nosso famoso 9, né? Sair do programa. E aí tenho lá. Pintei o menu na tela. O que eu vou fazer? Vou ler, né, a informação que o usuário digitar, a opção que o usuário digitar. E vou guardar ela dentro de opção. Feito isso, eu vou agora avaliar, né, o conteúdo que tem dentro dessa variável, fazendo o quê? Usando um switch, que é a coisa mais bacana, na minha opinião, para trabalhar com menu, né, como é o caso neste exercício. Quantas opções aí nós temos? Nós temos 9, né? 3 de café e uma de saída. Então, nós teremos case 1 e o break. Nunca esqueçam do break. Case 2, break. Case 3 e o break. Case 9 e o break. E nós teremos lá o caso que o valão, né, que vai cair todo mundo que não for contemplado pelos cases acima. Show? Então, dentro de cada um ali a gente vai ter lá um cout com endl, aí você vai colocar lá o seu textinho lá que explique, né, como que aquele café lá é elaborado. Neste caso ali, café preto puro é café feito de modo tradicional, coado em filtro de pano. Simples assim. Na opção 2, a gente vai colocar café feito de modo tradicional, coado em filtro de pano, misturado, vírgula, misturado com 1/3 de leite. 1/3 de leite. Algo assim. O próximo seria um meio de leite, né? Com a metade dele de leite. O 9 seria a nossa saudação, né? Tradicional saudação. Obrigado por utilizar o nosso software. E quando ele cai no default, é porque ele digitou um negócio nada a ver ou que ao menos o nosso programa não está preparado para tratar. Né? E, portanto, a gente diz aqui, opção inválida. Tente novamente. Tente novamente, pois a gente está dentro de um laço da repetição, né? E o usuário tem condições de tentar novamente nessa situação aqui. Então, beleza, ó. Nosso menu tem a opção 1, 2, 3 e 9. A gente está tratando o caso 1, 2, 3 e 9. Se ele digitar algo diferente, vai cair no default. E tudo isso, né, dentro de um comando switch, né, para tratar essas situações, né? E todo esse código aí que vocês estão vendo, o menu e o switch estão todos eles dentro de um laço do tipo while, certo? Laço esse que vai ser iterado, né, N vezes enquanto opção for diferente de 9. Por que opção diferente de 9? Pelo seguinte, a nossa condição de saída é 9. Então, enquanto a opção digitada pelo usuário for diferente de 9, significa que o usuário não quer sair, que ele quer continuar podendo executar o programa. Então, enquanto a opção for diferente de 9, vai iterando isso aqui conforme o usuário quiser.
Beleza? Salvei. Vamos fazer diferente desta vez. Ó. F9 para gerar o executável lá na pastinha. F10 para rodar este executável. E temos aí na tela o nosso programa. Vou selecionar a opção 1. Ele imprimiu lá a mensagem para mim na tela, ó, e tornou a exibir o menu. Opção 2, exibiu a mensagem referente ao case 2 e tornou a exibir o menu. Opção 3, adequadamente, show. Opção 4, que não existe, o que ele vai fazer? Opção inválida, tente novamente, show. E agora opção 9 para encerrar de vez. E encerrou o nosso programa e deu aquela mensagenzinha ali de saudação antes de eu finalizar de vez, né, o nosso programa. Show de bola. Então, mais um exercício aí resolvido, certo? Deixa eu salvar aqui para não ter problema, já estava salvo, inclusive. Certo? Então, mais um exercício aí envolvendo switch dentro de while, com declaração de variáveis, variáveis sendo inicializadas, pintura de menu e tudo mais. E com isso eu espero que tenha ficado claro, então, como utilizar, né, o laço de repetição do tipo while nos seus programas aí escritos em C++, certo? Obrigado por quem assistiu esse vídeo até aqui e até a próxima.